Olá, seja muito bem-vindo ao Real Time 1 Entrevista. As eleições de 2018, as últimas, a quinta vaga do Amazonas na Câmara dos Deputados foi ocupada por um jovem político, um capitão da Polícia Militar. Era a primeira eleição dele. Pelo PRB, Alberto Neto conquistou uma vaga e a confiança de 107 mil pessoas no Amazonas. É um aliado forte, ferrenho do governo Bolsonaro e está aqui na tela do Real Time 1. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado por atender ao nosso convite. E eu já começo lhe perguntando como foi essa experiência nesse semestre que se encerrou e a sua expectativa para o semestre que vai começar na próxima semana. Muito obrigado novamente por a sua presença entre nós. Eu que agradeço, já essa oportunidade de dar esse feedback para a população, estar divulgando o nosso trabalho e honrando a população amazonense. Foi um grande desafio por viver um momento mais difícil da nossa história. O nosso estado foi o estado que mais sofreu com a pandemia. Então, estar participando como político, como deputado federal, procurando viabilizar recurso, atendendo a população, é uma grande honra poder ajudar muitas pessoas. Infelizmente, não podemos ajudar mais ainda, que esse vírus acabou ceifando a vida de 530 mil vidas no nosso país. O mundo todo sofreu, o Amazonas sofreu um pouco mais. E nós temos que mudar, nós temos que superar esse momento de crise. Hoje são mais de 14 milhões de desempregados no nosso país. No interior do Amazonas, nunca possuiu uma UTI para atendimento de alta complexidade. Isso mostrou que um estado como dimensão continental como o nosso faz a diferença no momento de uma crise sanitária. E nós temos que mudar, e eu quero brigar por isso, por mais saúde no nosso estado, ajudar o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, dando mais segurança jurídica, mais investidores. Tem um projeto que acabou, está muito próximo de ser aprovado, já passou por 2 comissões, que é do Telhado Verde, que vai ajudar até no turismo dentro da própria Zona Franca de Manaus, incentivando a questão ambiental, a questão da visitação das fábricas, algo muito importante. Então, tem vários projetos na segurança pública, que foi a minha principal bandeira, que é a bandeira que foi eleito por um anseio de mais segurança no nosso país, mais segurança no estado do Amazonas. Temos grandes projetos avançando, como o da audiência de custódia, faço parte um dos relatores do novo Código de Processo, e me coube criar a lei da audiência de custódia, acabar com essa mamata de assassino sair pela porta da frente. Você pode avançar um pouquinho na explicação como ficará, a partir do seu substitutivo, a audiência de custódia? Porque, afinal de contas, está no ordenamento jurídico que acho que o preso deve ser atendido por um juiz em algum momento. Na sua concepção, o senhor esteve na linha de frente, enquanto capitão da Polícia Militar, deve ter bastante experiência. Qual é o ideal para o senhor aí? Como é que o senhor vai encaminhar essa questão? Primeiro, dizer que a audiência de custódia não será mais uma audiência à parte do processo. Ela vai fazer parte também do processo. Porque hoje, como é que funciona, para que a população entenda? O preso chega na audiência e o juiz simplesmente pergunta se ele foi torturado ou não. E muitas vezes quem é processado não é o infrator que foi preso em flagrante, mas sim o policial. Nós queremos mudar essa realidade. Nós queremos aproveitar esse momento especial, que é o momento quente ali, que foi recente a prisão em flagrante do infrator, para tomar mais informações, para dar mais segurança dentro do processo. O juiz pode perguntar algumas questões sobre a prisão de flagrante, não só a questão de tortura, questões de materialidade. Então, ela vai ser a primeira audiência de custódia, vai se transformar na primeira instrução processual, vai ser a primeira audiência. E aí, tenho certeza que vai fazer a diferença da tomada de decisão, porque o juiz vai questionar alguns detalhes da prisão. O Ministério Público pode fazer pode fazer também alguns questionamentos. Isso aí vai dar segurança para que infratores perigosos continuem na cadeia. Isso aí, por exemplo, nós tivemos um caso aqui no Amazonas que foi muito comentado. A polícia prendeu um infrator que assassinou um policial.
de maneira brutal, teve câmeras, teve filmagem, e poucas horas depois a polícia foi e prendeu esse infrator. A população ficou revoltada com a morte do policial, e na instrução o juiz acabou liberando o preso, porque o questionamento era apenas se ele tinha sido torturado ou não. E tinha um clamor social muito grande dessa prisão. E aí nós vamos colocar dentro da instrução processual crimes violentos, crimes sexuais como pré-requisito para a prisão preventiva, para que criminosos perigosos, né, após a prisão em flagrante, continuem presos, porque eles podem causar um dano muito maior ao sair de uma prisão em flagrante. Vai atrapalhar todo o início de um processo. Na volta do recesso, a bancada, todo o Congresso Nacional vai se deparar com dois projetos de extremo interesse para o governo Bolsonaro. Como eu disse no início, o senhor é um forte aliado do presidente lá no Congresso Nacional e a sua história mostra essa aliança. Primeiro é a questão do voto impresso. A comissão deve votar na quinta-feira, se aprova ou não. Eu já apurei aqui com o deputado Bosco Saraiva, que é seu colega de bancada, está nessa comissão, deve perder, né? Eu queria saber como é que o senhor vai se posicionar diante desse projeto da deputada Bia Kicis, e de extremo interesse, reforço ao presidente. E o outro é a reforma tributária, que ela vem caminhando de uma forma que vai prejudicar as empresas da Zona Franca de Manaus. Como o senhor vai atuar nesses dois projetos? Perfeito, Gerson. Eu sou vice-líder do governo Bolsonaro com muita honra. Sei que a ideia do voto impresso, na verdade, é o voto auditável, porque o eleitor ele não vai sair com o seu voto impresso. A impressão vai para uma urna que, caso seja necessário, terá uma contagem pública dos votos. Seria mais uma prova, uma contraprova em caso de fraude nas eleições. Nós sabemos que a questão eletrônica ela tem a possibilidade de ser hackeada. Nós vimos, até a eleição que eu disputei agora como prefeito de Manaus, nós passamos 4 horas sem contagem dos votos, porque hackers entraram no TSE. A NASA já foi hackeada, o Pentágono já foi hackeado, e criar mecanismo para dar segurança à nossa democracia é plenamente viável. Então, o voto auditável ele é uma realidade em muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, que tem uma tecnologia muito maior do que a nossa, ainda é uma contagem pública dos votos, ainda é um voto manual. Eu não está pedindo para ser igual aos Estados Unidos, não. Nós vamos usar a urna eletrônica, mas que tem a possibilidade de auditar, de contar os votos, de ter uma contagem pública. Isso fortalece a democracia. E o presidente é favorável a isso. Já me posicionei que sou favorável. Acho que quem não tem medo, das urnas, tem que ser favorável a isso. O senhor desconfia de resultados da urna eletrônica? Eu acredito que pode acontecer, como já aconteceu na NASA, como aconteceu no Pentágono, que pode ter acontecido. Eu não tenho provas de acontecimento, porque há uma dificuldade de ter acesso, de auditar essas urnas eletrônicas. Eu sei que eu disputei a eleição da prefeitura, nós tivemos 5 horas de paralisação. Aperfeiçoar o sistema faz parte de qualquer processo, de qualquer desenvolvimento, até tecnológico, né? Você sabe, poder aperfeiçoar, acho que não tem problema. Não tenho provas contra isso, mas acredito que é um aperfeiçoamento. Nós precisamos, pode até nunca ter acontecido, mas vamos melhorar o sistema para que não aconteça. A reforma tributária, como será o seu posicionamento? Gerson, é um assunto muito delicado para o estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus ela é dependente dos incentivos tributários. As empresas, as multinacionais só estão aqui na Zona Franca de Manaus devido aos incentivos tributários no nosso país. A reforma é importante,
Nós precisamos de uma reforma tributária. Nós vivemos num manicômio tributário. O brasileiro não sabe o tributo que paga. Porém, nós não podemos atrapalhar o desenvolvimento regional do nosso país. Nosso país, que tem dimensão continental, é diferente você investir em São Paulo e investir na Amazônia. Você investir no Nordeste e investir no Sul. Nós temos que entender isso e temos que respeitar. Então, a briga da bancada do Amazonas vai ser pela reforma. Nós somos favoráveis, sim, a uma reforma, mas que proteja o modelo da Zona Franca de Manaus. A nossa luta é explicar para o Brasil que a Zona Franca de Manaus tem um papel fundamental na preservação ambiental. O Bolsonaro onde o Bolsonaro mais sofre ataque na questão internacional é pela preservação da floresta amazônica. Ninguém vai querer, Gerson, comprar carne do Brasil se está desmatando a floresta. Ninguém vai querer comprar soja do Brasil se estiver desmatando a floresta amazônica. Então, a Zona Franca de Manaus cumpre um papel fundamental na economia nacional. Além de trazer desenvolvimento para a região norte, ela faz a proteção da floresta. Porque em vez do amazonense ir para o agronegócio e desmatar, ele vai para a indústria. O senhor consegue colocar esses argumentos para o ministro Paulo Guedes? Porque ele parece que ele tem uma dificuldade de entender o nosso modelo. Eu já conversei, a bancada já conversou várias vezes, sou vice-líder do governo Bolsonaro, mas sou deputado do Amazonas. Então, o meu papel, acima de ser vice-líder do governo, é defender o nosso Estado. E entendo e tenho a certeza, nós temos estudos científicos, nós temos um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas mostrando a importância da Zona Franca para o nosso país. Algumas questões, como os concentrados, se o incentivo do concentrado é um incentivo muito exagerado, são questões pontuais, mas não do modelo em si da Zona Franca, que cumpre esse papel que nós já falamos, que é um papel fundamental para a economia do país, que é a preservação da floresta amazônica. Tanto que o governo federal mandou um projeto para o Congresso, que é o CBS, que cuida dos impostos de PIS e COFINS, que também é uma grande confusão esse imposto. Você, por exemplo, te dá um exemplo do chocolate. Chocolate paga um imposto. Se você comprar deixa eu ver outro, aquele chocolate de... Agora eu esqueci o nome. Vamos lá do sapato. O sapato de couro, você paga PIS e COFINS. De borracha, você paga... Se for só borracha, paga outro imposto, é outra tabela. Se misturar um sapato de couro com borracha, já fica uma discussão, ninguém sabe qual é o imposto que paga, muitas vezes vai ter que judicializar isso e causa insegurança jurídica no nosso país. Há um custo do Brasil muito alto, as empresas têm que gastar com muito mais, com mais contadores. Isso é ruim para o desenvolvimento do nosso país e melhorar a competitividade da indústria nacional com o restante do mundo. Nós precisamos levar o nosso país para o mercado global, fortalecer a indústria nacional. Por isso a reforma tributária é tão importante. Melhorar o ambiente de negócio e aí ter uma redução e a população quer saber de pagar menos imposto. Como é que nós fazemos isso? A simplificação é o primeiro passo. E o PIS e COFINS, que tem várias tabelas, várias portarias, que é uma confusão no nosso país, poderia ser simplificado e isso não afeta o modelo da Zona Franca de Manaus. É uma proposta que veio do Paulo Guedes, que veio do governo Bolsonaro, está no Congresso. E eu já levei essa estratégia para o Congresso, o nosso presidente Arthur Lira, dizer que vamos fazer uma reforma tributária de maneira gradual. Ela não pode ser abrupta devido à complexidade de modelos como a Zona Franca de Manaus, como modelos como o Nordeste, que tem outros tipos de incentivo. Nós não podemos fazer isso da noite para o dia e prejudicar milhões de brasileiros. Então, nós fazer uma reforma tributária de maneira gradual, o CBS é a primeira, acredito que é a primeira decisão que tem que ser pautada. Perfeito, deputado. Voltando aqui para a nossa seara, eu imagino que o senhor será candidato à reeleição no ano que vem, não é isso? Perfeito.
O senhor estava no PRB, passou para o Republicanos e aqui na nossa seara, aqui na planície amazônica, está em discussão que o senhor deve assumir o Podemos, partido que era dirigido no estado pelo deputado Wilker Barreto, tendo como estrela o ex-governador amazonino Mendes. O senhor vai assumir o Podemos mesmo? Gerson, primeiro dizer que estou muito satisfeito no Republicanos, que é um partido conservador, um partido da família, que me deu muita autonomia no Congresso Nacional para as minhas votações. Às vezes já cheguei a votar várias vezes contra o partido e não ter grandes problemas, né? Por exemplo, essa questão do aumento do fundo eleitoral, algumas vezes que já foi pautado, votei contra o aumento e não tive problema dentro do partido. Essa questão troca partidária só pode acontecer na janela eleitoral, onde os deputados podem conversar se é mais interessante um partido ou outro partido. No mês de abril, né? Isso é só no mês de abril. Então, o momento agora, não tem esse momento, porque se eu fizer isso, o meu partido vai me expulsar e causar uma confusão gigantesca e perde totalmente o objetivo. A hora agora é de trabalhar, arregaçar as mangas para reduzir o número de desempregados no nosso país. Deputado Capitão Alberto Neto, muito obrigado pela sua entrevista, foi bem esclarecedora. Obrigado pela participação aqui no nosso RT Entrevista. Um abraço, Gerson, um abraço para todos do Real Time, é um prazer estar aqui dando esse feedback para a população. Um abraço. E a você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Se gostou, curta, comente, compartilhe com os amigos nossos conteúdos e inscreva-se em nosso canal, Portal Real Time 1. E até a próxima oportunidade.